receber dinheiro todos os meses é o sonho de todo mundo, né? Todo brasileiro provavelmente tem um parente que fala assim: nossa, você deveria juntar dinheiro para comprar uma casinha e botar essa casinha para alugar para você ter uma renda mensal. Então, todos os meses vai ser ali o sonho de todo mundo receber um dinheirinho entrando na conta. Só que muita gente tem a seguinte dúvida, né? Ana Lu, eu tenho que diversificar minha carteira, mas nem todo investimento paga uma quantia mensal. Não tem como, vamos dizer assim, eu receber uma quantia mensal de todos os investimentos. Ou, eu estou começando agora e minha quantia não é significativa. E, gente, preste atenção numa coisa muito importante. Quando você começa a investir, realmente a sua quantia dos dividendos não vai ser significativa. Mas isso já vai, abrir a sua cabeça e vai explodir a sua mente ali para você buscar esse hábito de investir e vai começar a investir cada vez mais para o seu montinho virar um montão. E é assim que trabalha os juros compostos. E a gente vai entender durante a nossa live vários conceitos extremamente importantes para você ter uma renda mensal e como você pode atingir mais rápido essa renda mensal. Então, talvez no início ali da sua caminhada nos investimentos, você nunca investiu na vida, fica tranquilo, tá? Inclusive o nosso workshop vai ser para o investidor que já investe, mas também para o iniciante que nunca investiu na vida. Então participem se inscrevendo lá no link da bio, beleza? Então, nem todo investimento realmente paga todos os meses. E muitas das vezes vai ser melhor você acumular determinado patrimônio investindo. Vou te explicar o porquê. Vamos lá. Vamos supor que você gosta de fundos imobiliários, né? E aí você tá vendo aqueles dividendos entrando. O que é um fundo imobiliário? É basicamente você investir em um determinado imóvel através da Bolsa de Valores. E ali cai os dividendos, né? Cai os dividendos mensais na sua conta. Porém, esses dividendos no início eles não vão ser tão significativos, ok? Não vão ser tão significativos. E você tem que trabalhar nos juros compostos, ou seja, você vai investindo e vai reinvestindo aqueles dividendos, ok? Então, prestem atenção. Eu comecei lá atrás, comprando um fundo imobiliário, lá 5 anos atrás, investindo R$45, tá? Então, R$45 você pode investir 20, R$10. Isso é o bom, essa é a democratização dos investimentos. Seus parentes estão falando o quê? Junta dinheiro na poupança que não rende nada e aí você compra uma casa e até você alugar essa casa, fora os gastos, o problema que você vai ter com o inquilino, às vezes o inquilino não paga, aquela coisa toda. Olha a trabalheira que é isso, né? Enquanto o fundo imobiliário você já pode receber algo desde esses seus 20, desses seus 30, desses seus 40 reais. Enfim, o dinheiro que você tiver dá para investir em fundos imobiliários e eles pagam mensalmente. Calma, se você não quer investir em fundos imobiliários, diversificar sua carteira, eu vou falar depois, no decorrer da nossa live, como você pode fazer isso também para receber uma quantia mensal. Bom, então, você quer ter dinheiro na sua conta mensalmente sem você ter que trabalhar 8 horas por dia. Fundos imobiliários é uma ótima oportunidade para ter esse dinheiro mensalmente, né? E aí, como eu falei para vocês, de início, essa renda que você vai receber nos fundos imobiliários, muitas das vezes vão ser centavinhos, entendeu? No início ali vai ser um centavo, depois vai para reais, e aí vai se multiplicando. Só que você tem que pensar o seguinte: você tem que buscar pequenas metas para alcançar grandes metas. Então, por exemplo, se o seu fundo imobiliário ele está pagando, sei lá, R$1, aí beleza, você continua investindo. Aí dali a algum tempo você vai começar a receber R$10. Aí pensa, epa, com isso aqui eu já poderia pagar a minha assinatura do Amazon Prime para eu assistir filme, sei lá, tem entrega grátis da Amazon. E aí você já fez aqui um planozinho mental. Você vai gastar esse dinheiro para pagar a sua assinatura? Não, porque você vai reinvestir. Aí beleza, pensa, caramba, um gasto meu fundo imobiliário já está cobrindo. Aí depois continua reinvestindo e aí aquele valor do dividendo, ele vai se somar ao seu aporte, ou seja, isso faz a bola de neve. É isso que faz o seu dinheiro trabalhar nos juros compostos mais rápido. Então preste atenção.
E aí daqui a pouco o seu dinheiro já vai estar ali rendendo 20, aí daqui a pouco 100, 200, aí você pensa, epa, com esse dinheiro aqui já dá para eu comprar uns livros por mês. Já dá para eu pagar uma conta de água, já dá para eu pagar uma conta de luz. Quando você vê, você vai estar conseguindo cobrir todos os seus gastos. Então não adianta você se frustrar porque de cara você não recebeu R$1.000 por mês. Não é assim, tem uma escadinha, tá? E os juros compostos faz você trabalhar muito mais rápido nesse fundo imobiliário. E aí eu quero ensinar aqui um conceito importante para vocês. É o conceito do Magic Number. O que é isso? O que é o Magic Number? Alguém sabe aí o que é isso? Comenta aí para mim, sim ou não. Magic Number é quando o seu dividendo paga uma determinada cota. Então, por exemplo, MXRF11, a cota tá ali, eu acho que R$10, R$11, por aí. Quando você tiver uma determinada quantia naquele investimento que compre uma nova cota, acontece isso aqui, ó, com o seu investimento. Você tá crescendo aqui devagarzinho, né? Aumentando os aportes e tal. Quando você atinge esse Magic Number, que é o valor que você tem investido suficiente para comprar uma nova cota, o seu investimento dá um pulo aqui. Então chega um determinado momento que essa bola de neve, ela realmente vira uma bola de neve. Vamos pensar numa bola de neve normal, né? Quando ela tá caindo lá, como é que ela começa? Ela começa pequenininha. E depois chega um dado momento que ela fica cada vez maior e muito mais rápido. Então, esse é o conceito de tão importante reinvestir os juros compostos, de reinvestir os dividendos para eles trabalharem nos juros compostos. Então, novamente, Magic Number vai ser o valor que você tem em determinado ativo que vai ser suficiente o dividendo dele para você comprar uma nova cota. Dessa forma, a bola de neve vai ficar muito mais rápida. Então, seu dinheiro no reinvestir dos dividendos começa a trabalhar muito melhor e muito mais rapidamente nos juros compostos. Então, é por isso que a gente não pode pensar, mas eu só ganhei R$1 de dividendo, ganhei R$2. Fica tranquilo, meu filho, continua. Continua fazendo seus aportes que você vai ver uma grande mudança, tá? Pode confiar em mim. Vai começar depois de R$10, R$20, R$30 e vai indo bem mais rápido. E é preciso de muito para começar a investir? Como eu falei, não. Com R$20 você já começa a investir. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de fato, avaliar um fundo imobiliário, né? Avaliar um fundo imobiliário que é super tranquilo. Eu vou dar aqui alguns passos para vocês começarem a avaliar um determinado fundo imobiliário. Por que a gente está falando de fundo imobiliário hoje? Porque a gente está falando de renda mensal. Tem outros meios? Tem, mas eu estou focando mais nesse hoje, tá bom? Já tem live da gente avaliando o fundo imobiliário na prática, lá no IGTV, mas não é difícil avaliar. E eu agradeço muito aos designers gráficos que trabalham tão bonitinho nos relatórios. Antigamente, relatório era aquela coisa chata, cheia de linhas e linhas. Hoje não, hoje tem vários gráficos coloridinhos. É bem fácil de entender um relatório, na verdade. E existem alguns pontos que a gente tem que avaliar em fundos imobiliários. Eu vou dar esses pontos aqui para vocês hoje. Então, vamos aos pontos principais, tá? De avaliação em fundo imobiliário. Se alguém já tem alguma ideia de fundo imobiliário, comenta para mim o que você acha importante avaliar num fundo imobiliário, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho extremamente importante é você saber o que você está investindo. Às vezes, você olha para alguém que postou uns fundos imobiliários, sabe como é que é, né? Todo mês cai na conta e aí vai os influenciadores de finanças, incluindo eu, postando que caiu o dinheiro na conta de fundo imobiliário, de ações e algo do tipo. E aí você vai lá e copia aqueles códigos e compra, mas você às vezes não tá sabendo o que é. Aí você chega lá e vê, eu vou comprar HGLG11. Mas o que é isso? Por que você tá comprando isso? Eu vou comprar RIDM11. Mas o que é isso? Então, primeiro você tem que saber o que é o fundo imobiliário, do que ele se trata. Beleza? E aí você vai olhar esse fundo e vai se perguntar, qual é o tipo de fundo? Tijolo ou de papel? Tijolo, basicamente, é um fundo ali de
shopping, de galpão. É um fundo que de fato existe, né? É um fundo tijolo. Laje corporativa, que é de escritório. Fundo de papel é um fundo aí já que compra dívidas, setores imobiliários e tal. FOFs são fundos de fundos. Primeiro você tem que saber o tipo, né? Quando você fala, por exemplo, de um fundo de tijolo, você sabe que o fundo de tijolo, ele tem uma propensão maior à valorização, porém os dividendos não são tão significantes do que o de papel. Então, às vezes a pessoa olha um dividendo alto pra caramba lá do de papel, abre o olhão e aí vai lá comprar o fundo de papel e fica, ai meu Deus, o meu fundo não tá valorizando muito. Ou, ele tá na mesma coisa há mó tempão. É porque não sabia avaliar. Então tem que ficar esperto nessas coisas. Primeiro passo é esse. Depois você vai ver a governança, catando ali o nome do gestor para ver se você acha bom, se não acha. Procurar no Google para ver se é um gestor bom. Você vai ver o histórico de pagamento, se ele paga direitinho todos os meses ou não, tá? Isso é extremamente importante. Tem gente que é um erro terrível e eu vejo esse erro direto, direto. Quando eu vou olhar a carteira de alguém, a pessoa só compra por causa do dividendo. Não é para fazer isso, tá? Tem várias outras coisas que você precisa olhar, não é somente o dividendo. Você tem que ver se o fundo ele é monoativo ou não. Por quê? Se você tem um fundo de shopping que só tem um shopping dentro dele, o risco é muito alto do que se você tem um fundo que tem vários ativos dentro, né? Tem vários shoppings. E aí, nesse caso, ele vai ter uma diversificação geográfica, porque geralmente são espalhados pelo Brasil, esses shoppings, e uma diversificação aí de fato ali do imóvel, né? Não estando tudo concentrado em um imóvel. Você vai ver a vacância. O que é a vacância? É quando um fundo, por exemplo, um fundo imobiliário, no caso, ele tá vazio ou não. Então, se eu tenho uma vacância de, sei lá, um shopping com 30% de vacância, é muita coisa. Então, quanto menos vacância tiver um fundo imobiliário seu, melhor. Você precisa avaliar com calma esses pontos. Quanto rende 100 mil em fundos imobiliários? Vamos lá. Qual fundo imobiliário? Tá? Tem fundo imobiliário que paga 1%. Então, pode render R$1.000. Tem fundo imobiliário que paga 0,50. Então, pode render R$500. Uma média boa que eu acho interessante pra gente calcular é ali você pegar uma taxa de 0,67, 0,70, 0,65. É uma média, né? Já que a gente tem que diversificar a nossa carteira e não colocar tudo em um fundo imobiliário só. Então, uma média vai render aí uns 0,70, uns 0,67, que aí daria uns R$700, 650. Mas tem fundo imobiliário que paga 1%, até mais do que isso. Mas eu gosto sempre de diversificar, porque aí você não consegue somente o dividendo, você consegue a valorização da cota. E aí os seus 100 mil, eles deixam de ser 100 mil e se tornam mais dinheiro. E é o importante, então, a gente não é somente trabalhar com dividendo, mas também com uma possível valorização. Gravamos essa semana uma live sobre oportunidade e crises, né? E aí é justamente o que aconteceu com essa questão do Paulo Guedes, que ele falou, vamos taxar o dividendo, não sei o quê, algo que vai ser uma tendência natural, porque basicamente é só o Brasil e um outro país que não tem essa taxação, porém nos Estados Unidos tem, nos outros países tem. Então essa taxação é algo extremamente natural. E tudo bem se ocorresse. Mas as pessoas se desesperaram. E aí as pessoas se desesperaram com essa possível notícia e os fundos imobiliários começaram a cair. Acabou que no final ele não taxou. Pode ser que venha taxar um dia? Pode ser, mas ainda não taxou. Agora, vamos lá. Ana Lu, beleza, eu sei que os fundos imobiliários podem me pagar todos os meses. Mas eu invisto mais em ações, até porque os fundos imobiliários eles têm uma valorização mais lenta do que uma ação. Como é que eu faço, né? E aí, primeiro, é o que eu falei para vocês. Primeiro, você tem que acumular um determinado patrimônio para sua rentabilidade ser mais significativa. Então, por exemplo, mas aí vamos supor que você investe em ações, ou você investe em renda fixa, você não investe em fundos imobiliários, ou você até tem fundos imobiliários na sua carteira, mas a sua carteira já é bem amplamente diversificada. Tem ações que pagam dividendos, então tem como você equilibrar isso, tá?
Fora que você pode vender 20 mil em ações por mês sem pagar imposto. Isso é maravilhoso. Então tem sim como a pessoa viver através da renda dos investimentos dela, mesmo que não receba aquele dividendo mensalmente. Por exemplo, tem ações que pagam trimestralmente, outras pagam anualmente, outras 6 meses, semestralmente, né? Então, como você vai equilibrar isso? Às vezes a ação vai pagar ali para você, no ano, 8%. E aí você já pode dividir aquela quantia para os próximos meses. Então é tudo uma questão muito mais de planejamento do que cair exatamente na sua conta, entendeu? Tem cliente meu que ele já trabalha por ano. Então, por exemplo, ele faz a conta ali do que ele ganhou no ano, né, no ano inteiro de rentabilidade, e aquele dinheiro ali ele já usa para gastar no outro ano. Ele já tem uma liberdade financeira e tal, então ele já ganha aquele dinheiro para o outro ano. E ele continua fazendo os aportes dele normalmente. Então é tudo mais uma questão de planejamento, de você dividir certinho, do que cair exatamente na sua conta para você usar aquele mês. Fundo imobiliário tem essa facilidade, né? Por isso que a gente está trabalhando mais aqui os fundos imobiliários hoje por causa da renda mensal, né? Cair todo mês na conta. Mas se você tem um planejamento, você consegue dividir e se planejar para gastar durante os outros meses. Então, como você vai se organizar para o seu dinheiro começar a trabalhar para você? Primeiro de tudo é se pagar primeiro, né? Então, primeiro passo é você nunca deixar para, vou investir o que sobrar. Não faça isso. Invista o que você de fato quer que trabalhe para você, quer que seja o seu aporte mensal. Então, invista o seu aporte mensal. Invista antes, ok? Janaína perguntando, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários é o seguinte, fundo imobiliário é como se fosse um imóvel. Então, é como se fosse um shopping, um galpão, uma laje corporativa, né, que no caso é um escritório, são fundos imobiliários. Antigamente, para a gente comprar um fundo imobiliário era uma coisa muito difícil, porque a gente tinha que ir até um determinado shopping que estava disponível, não tinha nada dessa coisa computadorizada, né? Graças a Deus não peguei essa época, mas era assim, você ia a um shopping, aí era caro uma cota de fundo imobiliário, assinava um documento para você poder ali ser acionista daquilo ali. Agora, hoje em dia é você comprar através da corretora, né? Lembrando que é renda variável, então tanto o preço da cota quanto o preço do dividendo pode variar para cima ou para baixo, né? Assim como as ações. Então, fundo imobiliário, ele vai ser basicamente um shopping, um edifício, ok? Um galpão, que eu gosto muito de galpão, inclusive eu vou falar aqui para vocês. Vamos fazer um jogo, eu gosto de interagir. Quais setores, pensem comigo, lembra, quem acompanha todas as lives, todo o meu conteúdo, sabe que eu sempre olho para um cenário de fora para poder aplicar isso no mercado financeiro. Então, eu sempre olho para um cenário de fora, do que está acontecendo na economia, para aplicar isso na vida do mercado financeiro. Então, assim, vamos lá. Quais setores, ou qual setor especificamente, vocês acham que podem crescer, que pode crescer nos fundos imobiliários? Eu vou dar algumas opções aqui para vocês, e aí vocês escolhem, tá? Lajes corporativas, que são escritórios, edifícios, galpões, hospitais, fundos voltados para a educação, fundos de papel, ok? Deixa eu ver se tem mais algum setor que eu lembre aqui. Vamos trabalhar com esse. Qual desses vocês acham que pode crescer nos próximos anos? Shoppings. Os dividendos dos fundos eu recebo como saldo na corretora para eu usar como quiser ou sacar. Exatamente, você vai receber lá na sua conta da corretora e aí você pode ou reinvestir, que é o que eu indico para vocês fazerem, para trabalhar ali nos juros compostos, ou você pode sacar ali, botar no caso, né, na sua conta corrente. Aí você usa do jeito que você preferir.
Qual sua visão sobre fundos de papel? Fundos de papel eu gosto porque eles pagam um dividendo um pouco mais alto, então dá para você fazer um equilíbrio na sua carteira de investimentos, porém eles são um pouco mais arriscados, né, por ser compra de dívida de setor imobiliário, e eles também não têm, vamos dizer assim, uma predisposição a uma valorização tão forte quanto um fundo de tijolo, mas eu gosto para fazer esse equilíbrio nos dividendos. Ó, o pessoal comentando, educação, setor agro, mas alguém acha que de algum dos que eu citei pode vir a crescer? Mais alguém? Vamos olhar shopping, vamos lá, shopping, vocês acham que pode vir a crescer? Lajes corporativas, escritórios, vamos botar escritórios. Será que cresce? O que vocês acham sobre isso? Quem acompanha aqui já tá ciente do meu posicionamento. Bom, vamos lá. Primeiro, lajes corporativas ainda estão muito descontadas, tá? Devido, né, a toda a situação desse ano passado, a essa crise e tal. Então, lajes corporativas, que são os escritórios, ainda estão muito descontados. Aí existe um porém. Tem influenciador que fala que a oportunidade pode até ser, e tem influenciador que pensa como eu, que é um pouco mais moderado, um pouco mais conservador, né? Eu sou moderada. Então, eu acho que pode vir aí a ocorrer uma demandada muito grande para o home office. Então, eu não sei quando o setor de laje corporativa vai se recuperar. O pessoal falando de logística, então eu não sei quando, porque depende aí de como for, né, essa questão de home office e tal. Agora, setor que eu acredito que pode crescer muito, galpões. Setor de galpões, porque, gente, pensa comigo. Meu Deus, pensa comigo. E-commerce, tudo hoje em dia é online, precisa ter lugar para botar essas coisas. Então, galpões, eu acho que é um setor muito promissor aí para os próximos anos, pelo que a gente nota, né? Poderia falar que lajes corporativas estão descontadas e podem vir a crescer? Sim, porém, não sei como é que vai ser esse futuro de home office. Então, não sei, a gente não tem uma bola de cristal. A gente tem que trabalhar com a questão do que está acontecendo agora, do que está acontecendo na economia agora. Então, shopping, será que volta a crescer? Shoppings, eles já não estão tão descontados. Então, shoppings, eles foram uma ótima oportunidade durante o que aconteceu no ano passado, né, no fechamento, mas acredito que ainda vai voltar a funcionar bem melhor do que antes. Ó, o pessoal falando, home office, acredito que vai derrubar o setor de escritório, porque as empresas estão procurando brasileiro para trabalhar em casa para eles. Então, pode ser. Eu penso aí um pouco também por essa via. Não sei se vai ocorrer de fato isso, porém é mais barato, né? Eu, por exemplo, quem trabalha comigo hoje, todo mundo tá em cada um canto do Brasil. Mas eu preferiria, se tivesse a possibilidade, de trabalhar todo mundo junto num escritório. Só que tá um em um canto do Brasil, até porque é mais barato e fica mais fácil até de você encontrar pessoas e tudo mais. Então, pode ser que o home office seja algo para o futuro e os lajes corporativas demorem aí para crescer, porém ainda estão bem descontados comparado ao início lá do que aconteceu, né, em relação à crise, né? Então, lajes corporativas pode crescer, então, por causa que muitos profissionais só estão alugando salas para atender clientes específicos. Sim, porém tem uma questão. O que é uma laje corporativa? Laje corporativa não é somente um escritório. Se fosse alguns escritórios, ok, porém é um andar inteiro de escritório. Então acaba que nesse momento tem muita vacância. Por isso que é um pouco mais difícil do que outros setores crescerem. Anote seus gastos, ok? Anote seus gastos, o que entra e o que sai. Defina metas. E aí a sua meta, ela não pode ser uma meta louca. Ela tem que ser uma meta que você alcance. Então, primeiro você vai anotar seus gastos. Aí você pode anotar da forma que você quiser. Você começa lá do gasto mais baratinho até o mais caro. Faz essa ordem crescente. Então, você vai lá e anota. O gasto mais barato que eu tenho é Amazon Prime, R$10. O gasto mais caro que eu tenho é o aluguel de R$1.500. Então, você vai fazer assim, uma listinha. E aí, conforme o seu dinheiro, você vai aportando.
conforme você for investindo na bola de neve que a gente falou aqui, você vai começar a riscar essa listinha. E você vai começar, lembrando, vai começar a pagar essa listinha, porque eu quero que você reinvista os seus dividendos. E aí você vai riscar lá o primeiro. Epa, R$10 eu já tenho aqui em dividendos, risquei. Qual a minha próxima meta? A minha próxima meta é R$50 da conta aqui de sei lá o quê. Então, riscou. E é assim que você vai fazer uma ordem crescente. E aí, conforme os seus dividendos forem pagando, até você cobrir todos os seus gastos, incluindo o lazer e tal, e aí você vai ter atingido a sua liberdade financeira. Assim é muito mais fácil e muito mais motivador para você alcançar a sua liberdade financeira e ver que realmente aquilo ali tá dando fruto, tá dando resultado. Beleza, pessoal? E aí você reinveste, acumula patrimônio e vai cobrindo os seus gastos. Eu entendo, gente. Eu super entendo, sou que nem vocês, então eu super entendo quando você ouve de um parente que você devia ter um aluguel e deveria juntar esse dinheiro para, sei lá, uma casa financiada em 30 anos. Então eu entendo isso, eu entendo que é o sonho de todo mundo ter uma renda mensal. Só que o legal dos investimentos é que você pode ter uma renda mensal com muito pouco. Então você pode começar do zero. Entendeu? Você pode começar ali com R$10, R$20 e já ver alguma coisa. Você não precisa ficar naquela coisa de financiamento e dívida. Se você financiar uma casa, no final você vai ter pago 2, 3 casas. Se você financia um carro, no final você vai ter pago 2, 3 carros. Então e também essa questão do dinheiro, da gente investir para o objetivo. Às vezes você vai investir com o objetivo de comprar um carro, às vezes você vai investir com o objetivo de comprar uma casa. E pensa comigo na liberdade que é você ir comprar um carro e pagar à vista e conseguir um desconto muito grande por isso. Então eu sei que você não quer ficar com aquela dívida também, aquela parcela que você vai achar interminável, que você gostaria de estar fazendo outras coisas com seu dinheiro, colocando esse dinheiro que você está pagando de financiamento para trabalhar por você. Eu sei que você queria fazer isso. Então, se planeje, planejamento e investimento para você alcançar os seus objetivos. É muito mais fácil. Ó, pessoal comentando aí, ó, eu tive que vender meu carro para pagar o cartão de crédito. Infelizmente, é o que acontece, né? Existe uma frase bem famosa que é assim, quando a gente compra o que a gente não precisa ou o que a gente não pode comprar, a gente acaba vendendo o que a gente precisa, né? Então, é meio que por aí. Então, não meta os pés pelas mãos, compre o que realmente vai te trazer resultado. Então, quando você for comprar algo de alto valor, pense assim, como isso aqui vai ter um benefício direto na minha vida. E aí vem a questão da educação, né? Eu acho que a gente não tem que pensar 2 vezes em investir em educação, investir em conhecimento, porque esse é o melhor investimento para a gente conseguir alcançar aí os nossos objetivos financeiros, é investindo em nós mesmos, beleza? É o investimento principal que a gente precisa fazer, tá bom? Muito comum alguém falar, eu já invisto. E aí a gente às vezes vai fazer uma mentoria de análise de carteira, alguma coisa assim. E aí eu vejo a carteira toda pulverizada ou a carteira toda voltada para dividendo e algo assim, isso é muito comum. E aquela pessoa, ela tem resistência, por exemplo, de comprar uma mentoria ou um curso que vai ensinar essa trajetória toda para ela aprender a fazer as coisas direito. Porque ela acha que já sabe, que é simplesmente abrir ali a corretora, comprar o ativo e é isso aí. Viu alguém comprando, viu que pagava um dividendo alto, pronto. Ah, falam bem dessa empresa, vou comprar. Gente, isso é muito errado, tá? É muito errado. Então, é importante sim a gente saber exatamente o porquê tá ali. Sabe por quê? Porque senão você vai virar uma pessoa que chega falando para os outros que o mercado financeiro é aposta. Porque algum dia na sua vida, se você estiver fazendo isso, você vai ter se frustrado. Então, para você não se frustrar, para você não ter prejuízos, né? Ou se você já se frustrou, para isso não acontecer novamente, é importante investir em conhecimento, é importante você sempre estar estudando, tá? Não vamos banalizar essa questão de estudo, de aperfeiçoamento. Beleza, pessoal?
E aí, o que acharam da nossa live de hoje? A gente comentou um pouco aí sobre fundos imobiliários para você receber dividendos todos os meses, né? Ou você ter uma carteira diversificada de modo que você se planeje para usufruir das rentabilidades e do lucro daquela carteira ali durante todos os meses. Eu preciso ter quanto para começar a investir? Qualquer valor, com 10, 20 reais, 30 reais, você começa a investir. Como eu contei aqui para vocês, eu comecei com 45 reais há 5 anos atrás. Então, era 45 reais. Qualquer valor você pode começar, até com 10 reais. O importante é começar e criar o hábito de investir sempre, né? Criar o hábito, até porque quando você vê aquele dinheiro rendendo, você vai ter ali uma disposição a fazer uma renda extra para colocar mais dinheiro para render mais, porque isso é natural. É quase a gente hackeando a nossa mente para fazer o nosso dinheiro trabalhar por nós, né? Vamos lá. Onde é o melhor para fazer render? Depende do seu objetivo, porque existe o investimento para reserva de emergência, existe para liberdade financeira, existe para renda mensal, enfim, existe para um determinado perfil de investidor. Então, por exemplo, Daiane, se você for uma investidora bem conservadora, você vai começar lá na renda fixa. Já se você for agressiva, você já vai gostar bastante da renda variável. Eu comecei conservadora, mas eu não tenho síndrome de Gabriela, que é aquela que fala, eu nasci assim, eu morri assim, você não pode ter isso. Então a gente tem que sempre estar evoluindo. Hoje eu já sou aí agressiva, tá bom? Eu sou uma agressiva levemente moderada, mas eu sou agressiva. Então o melhor investimento vai ser o melhor investimento para o seu objetivo e para a pessoa que você é. Tá bom? Então, primeiro, por exemplo, liberdade financeira, que a gente falou na live de ontem, que era como ter liberdade financeira através de todos os perfis de investidor. Então, pode ter liberdade financeira em ações, porém também consegue liberdade financeira em fundos imobiliários. Melhor mesmo, é você ter uma carteira diversificada. Só que para isso a gente precisa buscar conhecimento e estudo. Não adianta só falar, eu vou investir em tal coisa. Não é assim. A gente tem que diversificar a nossa carteira, entender por que cada investimento está ali. Beleza? Fala um pouco sobre a reforma tributária do Paulo Guedes. Então, gente, eu falei um pouquinho já sobre isso, né? Que é a vontade dele aí de taxar as coisas. Se ele taxar os dividendos é um caminho natural, porque só tem o Brasil e mais um país que não taxa dividendo. Então, é um caminho natural. Isso vai acontecer um dia, muito provavelmente. Mas, pensem assim, imposto não é problema. Todo mundo pensa assim, que imposto é problema. Porém, o imposto, sempre no investimento, o imposto ele incide sobre o lucro. Então, significa que você está ganhando dinheiro. Então, quanto mais imposto você pagar, mais lucro você está ganhando. Pensem com essa modalidade que vai ser muito mais fácil da gente não ficar traumatizado aí com o leão, não ficar traumatizado com o imposto, porque sempre o imposto é sobre o lucro. Beleza, pessoal? Então, isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho medo de investir por causa de imposto. Gente, imposto é sobre o lucro. Quanto mais imposto você paga, levanta a mão pro céu que você tá ganhando mais lucro. Beleza? Então não fiquem com medo de leão nenhum. E se taxar, tudo bem taxar, todo país é taxado. Não fiquem com isso na cabeça, não. Eu coloquei até um meme, né, do lado pessoal, da Raíssa, que ganhou a medalha. E aí o meme dele falando assim, já passou pela alfândega? Porque taxa tudo. Enfim, era só uma brincadeirinha lá pra descontrair. Mas teve gente que ficou sentido, vocês acreditam com isso? Teve gente que ficou sentido porque era uma brincadeira com Paulo Guedes. Uma coisa, povo doido. A Cláudia falando, mudar mentalidade. É isso aí, mudar mentalidade. É que nem, gente, uma coisa importante. Pensem aqui comigo. Hoje, atualmente, 50% dos bilionários brasileiros são herdeiros. Existem duas formas de você pensar. Uma é a forma que a maioria das pessoas pensam, que é, nossa, então esses 50%, por isso que tem 50% de gente bilionária, eles não fizeram nada pra isso, são só herdeiros, não sei o que lá. Essa é a maioria das pessoas pensam. E as outras pessoas pensam assim,
peraí, se tem 50% que é herdeiro, tem 50% que não é herdeiro. Então eu quero fazer as coisas que esses 50% que não são herdeiros fizeram. Então teve gente que chegou lá, teve gente que alcançou esse objetivo. Então existem duas mentalidades. Uma vai prejudicar só você mesmo, e você sempre vai ficar ali num papel de vítima social, e a outra pode te fazer crescer. Então sempre trabalhe ali sua mentalidade. Mas fiquem tranquilos que nos investimentos as taxas são sobre o lucro, sempre. Tá? Sempre é sobre o lucro. Se você vender alguma coisa com lucro e tal. Fora que tem muito que é isento de taxa. Vender ações até 20 mil por mês isento de taxa. Os dividendos ainda são isentos de taxa. Então, não fiquem com isso na cabeça, tá? Porque é sempre sobre o lucro o que tem taxa. Porque tem muita coisa até que não tem taxa. E eu sempre recomendo até para os meus alunos, a gente tem aula de imposto, né, direitinho e tal. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos até meios de escapar de taxas. Então, por exemplo, tem gente que quer investir em ações americanas. Aí, existem várias formas, né, de você fazer isso. Aí eu falo já a forma sem taxa. Eu falo, pô, tu faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, que você já vai sem taxa. Então, sempre tem meios da gente também minimizar taxas e sempre que pagar alguma coisa é sobre o lucro. Então não fiquem com isso na cabeça não. Espero que um dia todo mundo aqui nessa live pague muito imposto, porque se vocês pagarem muito imposto, significa que vocês estão ganhando muito dinheiro, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada aí por quem acompanhou.